Um fazendeiro vai fazer uma cerca retangular de 500 metros, tá? Com 500 metros de alambrado. Encontre o formato que forneça a área máxima. Bom, então como eu comentei com vocês na aula passada, a gente quer construir aqui um problema que a gente chama de problema de otimização. O que é um problema de otimização? Um problema de otimização é aquele problema no qual a gente tem uma função que a gente quer encontrar um valor ótimo para ela. Então, a gente tem alguns parâmetros na equação e a gente quer encontrar dentro desses parâmetros da equação, escolher valores que dão o melhor valor para ela, tá? Bom, neste exemplo específico aqui, o que eu quero especificamente? Quando a gente lê o problema, a gente vê o seguinte, né? O fazendeiro vai construir uma cerca, a cerca tem um formato retangular e ele vai ter que escolher as dimensões da cerca retangular ainda, de modo que ele tenha a área máxima, tá? Então, como é que a gente representa este problema aqui, tá? Então, quando a gente está resolvendo um problema de otimização, na verdade, quando a gente está resolvendo qualquer problema dentro de matemática, a primeira coisa que a gente tem que identificar é ler e compreender o que se pede no problema, tá? Então, o que está pedindo no problema é encontrar a área máxima dessa cerca, tá? E quais foram as informações que foram dadas para mim? As informações que foram dadas foram, primeiro, que a cerca é retangular, tá? Então, com essa informação, eu já consigo fazer um desenho, tá bem? Então, eu fiz um diagrama, né? Para a gente poder resolver, a gente tenta fazer um diagrama. Então, neste caso, meu diagrama é essa cerca retangular aqui. Como eu não sei nem o tamanho da dimensão x, nem o tamanho da dimensão y, né? Não sei qual largura que ela tem, nem a altura dela, eu coloco variáveis x e y, tá certo? Em geral, em problemas de otimização, eu tenho uma restrição, tá? Neste caso específico, a minha restrição é a quantidade de arame que eu tenho, tá? Isso é chamado de restrição ou vínculo, também é outro nome que a gente vê. Restrição ou vínculo, tá? Por que restrição? Porque eu tenho uma restrição mesmo, eu não tenho uma quantidade infinita de arame para poder fazer, né? Eu tenho só 500 metros de alambrado. É claro que se eu tivesse uma quantidade infinita de arame, se você quer fazer uma cerca de área máxima, você fazia uma cerca que cobrisse a terra toda, né? Mas no caso só tem 500 metros de arame. Então isso aqui a gente chama, né, os 500 metros de arame, a gente chama de restrição do problema, tá? E esta restrição do problema, ele dá um vínculo. Que tipo de vínculo? Uma relação no qual amarra as variáveis x com a variável y, tá? Então, lendo o que o problema está dizendo, que eu tenho 500 metros de alambrado, o que eu construí aí, né? Eu peguei a minha cerca, que é retangular. Então, para você fazer uma cerca retangular, o que você vai fazer? Você vai ter x, né, os dois lados x, dois lados de tamanho y, então o perímetro todo vai ser o quê? 2x mais 2y tem que dar 500. Fiz a conta, né, passei o 2 dividindo, achei que x mais y é 250. Bom, e a partir da restrição, a gente vai conseguir eliminar uma das variáveis do problema. Na verdade, cada restrição do problema me permite escrever uma variável em função das outras, tá? A gente diminui o grau de liberdade do sistema, porque inicialmente ele tem grau de liberdade 2. Eu posso escolher x e y qualquer coisa. Quando eu enfio uma restrição, eu não posso escolher qualquer coisa. Eu posso escolher x e y de modo que vai me dar 500 metros de arame, tá? Esse tamanho aí, quando você faz a soma do perímetro. Bom, e qual a função que eu quero otimizar? Eu quero otimizar a função área, então eu tenho que construir a função área. A área de um retângulo é facinho, é x vezes y. Bom, então eu tenho o quê? Este problema para ser resolvido. Otimizar esta função sujeito a esta restrição aqui. Que eu já escrevi isso aqui, né? X mais y igual a 250.
a restrição me permite encontrar y como função de x. Então, se eu tenho que x mais y é igual a 250, o que eu faço? Eu mando x para lá e eu tenho y como função de x, que é isso aqui. Ó. Então, o que eu fiz? Aqui eu fiz esse passo aí, né? Escrevi y como função de x, né? A mesma coisa que está ali. E aí, para a gente identificar o máximo da função, vale a pena a gente identificar aonde os nossos parâmetros variam, ou seja, de onde até onde o x varia. Nesse caso específico, a gente sabe que x ele é uma quantidade positiva, porque ele é um comprimento, tá certo? Então o x ele tem que ser maior do que zero obrigatoriamente. E o y também é um comprimento, então o x não pode ser maior que 250. O máximo valor que eu posso colocar aqui de x é 250. Se eu colocar 300 aqui, o y ficaria negativo. Não faz sentido comprimento negativo, tá? Então, por isso que o x varia entre 0 e 250 aqui, tá? Bom, aí o que eu faço? Ó, eu obtenho o y como função de x. Aí eu tenho na minha área essa expressão que envolve x e y. O que eu faço? No lugar do y eu coloco quem é x, né? Dependendo do y, dependendo de x. Então eu encontro a área dada por essa expressão que depende só de x. Aí eu faço o quê? Vou encontrar o máximo dessa função. O máximo dessa função aqui, ele mora ou na fronteira, ou seja, quando os valores de x estão na fronteira, ou um valor interno. O valor interno é um ponto crítico. O valor na fronteira não é necessariamente um ponto crítico, tá? Não precisa ser. Mas aqui eu tenho que analisar os dois casos. Tá? Primeiro eu analiso os pontos na fronteira. Quais são os pontos na fronteira? A fronteira são os valores extremos aqui, ou seja, quando o x for 0 ou o x for 250. É o mínimo valor que o x assume e o máximo valor. São dois pontos da fronteira. Então, para x igual a 0, quando você substitui aqui na área, você vai achar a área nula. Ou seja, quando você tem um dos lados igual a 0, você espera que a área seja 0 mesmo, né? E o outro é x igual a 250. Quando o x é igual a 250, o outro lado, o y, dá 0, porque o y é 250 menos x. Então, quanto vai dar a área? Vai dar 0 também. Então, nos dois extremos, a área se anula. Na verdade, nos extremos, a gente tem área mínima, tá? Que faz sentido, né? A mínima área também acontece ou na fronteira ou no ponto interno, tá bem? Bom, como a gente sabe que o máximo não está na fronteira, ele vai estar dentro do domínio, então a gente vai procurar o ponto crítico. O que a gente faz? A gente deriva a função área, derivou, né? A derivada disso aqui vai dar 250 menos 2x, igual a 0, né? Acha a expressão igual a 0 e acha que o ponto x igual a 125 é um ponto crítico. Ainda não é máximo nem mínimo, ele é um ponto crítico. Um ponto crítico é um candidato a máximo ou a mínimo, tá? Aí a gente vai verificar se o ponto é de máximo ou é de mínimo. O que eu faço? Eu derivo mais uma vez a expressão da área. Então, eu vou pegar essa expressão que eu tenho e dar uma derivadinha. Quando eu derivo, vai dar menos 2. Menos 2 é menor do que 0. Se é menor do que 0, então o que eu posso falar da concavidade da função é para baixo. Portanto, o ponto que a gente encontra no interior é um ponto de máximo. Então, o ponto crítico x igual a 125 é um ponto de máximo. Tá? E quais são as dimensões aí da minha cerca? A minha cerca vai dar área máxima quando eu tiver, quando for um quadrado, olha que legal. Então, quando for um quadrado, ela vai ter área máxima e a área máxima vai ser o produto entre cada um dos lados, que vai dar 15.625 metros quadrados, tá? Bom, então, quando a gente está resolvendo o nosso problema, né, no cálculo aí da resolução dos problemas de otimização, a gente tem que seguir alguns passos. Quais são os passos? O primeiro passo é compreender o problema. O que é compreender o problema? É identificar o que se pede no problema, né? Você pega, bate o olho, lê e vê o que você quer resolver. Segundo, você faz um desenho, tá? No terceiro passo, você
identifica cada uma das variáveis do problema. Por exemplo, no problema anterior, quais eram as variáveis? Eram os lados ali que eu queria construir a minha cerca, tá? E aí a gente tem que saber construir as duas funções, a função vínculo ou função restrição, tá? Qualquer uma dos dois nomes vale, e a função que vai ser otimizada, tá? Para que serve a função vínculo? A função vínculo ela serve para a gente encontrar, para eliminar uma das variáveis. E finalmente a gente usa as técnicas que a gente sabe para resolver os problemas, tá? Vamos fazer mais um exemplo aí, ó. Um exemplo parecido com aquele lá, só que neste caso tem uma pequena diferença. Então vamos lá, ó. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca para cercar um campo retangular que está à margem do rio Reto. Quais as dimensões da cerca com maior área? Olha, existe uma leve diferença deste problema para o problema anterior. Qual é a diferença? Um dos lados vai ser o rio, tá certo? Então, vamos ler de novo, né? Então, o fazendeiro tem 1.200 metros de cerca. Então, a gente já sabe que isso aqui vai ser a restrição para a gente. Ele não tem mais do que 1.200 metros de cerca. Ele vai ter só esses 1.200 e vai usar esses 1.200 para fazer um cercamento da cerca dele, tá? Como é que vai ser o formato dessa cerca? Ele vai ser retangular. Só que esse formato retangular, ele está à margem de um rio. Então, um dos lados é um rio. Vamos fazer o desenho aí? Então, vamos lá, olha. Então, ele quer fazer uma cerca retangular, tá certo? Ó, retangular. Então, aqui tem um rio, ó. Ó, um rio passando, um rio. Então, esse lado aqui, ele não cerca. Ele vai cercar isso aqui, este outro vermelho aqui e este outro aqui, ó, tá? Este lado do rio, ele não cerca. Um problema similar, igual a esse aqui, que também aparece aí nos problemas, ele vai fazer uma cerca, por exemplo, o fazendeiro vai fazer um galinheiro aproveitando uma parede já pronta. Então, ele vai cercar ao longo de uma parede. Nesse caso, ele tem um rio, tá? Então, o que a gente tem como incógnitas no problema? A gente tem como incógnitas no problema parecido com o anterior, a gente tem este lado aqui que a gente chama de y, então tem y aqui e y aqui, e este lado que a gente chama de x, tá? Qual a diferença do anterior? Este lado eu não preciso cercar, tá bem? Mas qual é a restrição aí do meu problema, hein? A restrição é os 1.200 metros de arame, tá? Os 1.200 metros de arame servirão para quê? Para eu fechar a cerca aqui, né? Então, quando você somar y mais x mais y, tem que dar quanto? 1.200. Então, a restrição minha está dizendo o quê? Que 2y mais x é igual a 1.200. Esta é a restrição que eu tenho no meu problema. Tá bem? E qual é a função a ser otimizada, tá? Então, a função a ser otimizada. O que você quer otimizar? O que ele está pedindo no problema para encontrar o ponto de máximo ou mínimo do meu problema, né? Otimizar não é necessariamente achar o máximo. Otimizar é dar a resposta que o problema pede, tá? Então, neste caso, ele quer encontrar a máxima área. Então, a otimização dentro deste problema é a área máxima. Poderia acontecer num problema no qual você quer alguma coisa mínima. Isso também é otimizar. Então, otimizar é escolher os seus parâmetros de modo que você consiga responder a pergunta que você fez da melhor forma possível, tá? Então, otimizar pode ser encontrar no mínimo ou um máximo, não necessariamente sempre máximo, tá bom?
Bom, então qual é a função a ser otimizada? Neste caso específico, como o anterior, é também encontrar o máximo de uma função. E qual é a função? A função área também. Então a área aqui também vai ser x vezes y. Então a gente percebe que a diferença do problema, deste problema para o anterior, está aonde? Na restrição. Tá bem? Bom, então, o que a gente faz com a restrição? Com a restrição, a gente é capaz de encontrar uma variável em função das outras, tá? Então, qual é o passo que a gente vai usar, né? Então, no passo 1, a gente usa a restrição para fazer o quê? Para escrever uma variável em função da outra, né? Qual que você escolhe? Qualquer uma, tá? Você pode escrever x como função de y ou y como função de x. Variável, ela é muda, tá? Eu vou escrever x em função de y, por quê? Para não precisar fazer divisão, tá bem? Então, aqui eu vou escrever, ó, de 2y mais x igual a 1.200, eu vou escrever x igual ao quê? A 1.200 menos 2y. Poderia ter feito y como função de x? Também poderia. Daria diferente a resposta? Não, a resposta vai ser a mesma aí do nosso problema. Um detalhe, tá? Antes de eu continuar a resolver o problema. Lembra que no caso anterior eu coloquei qual era o domínio no qual a variável, naquele exemplo era y como função de x. Mas eu coloquei o domínio no qual o x variava. Aqui também vale a pena a gente colocar o domínio em que o y varia, tá? Então o y aqui varia de onde até onde? Ele começa em zero, porque ele é um lado, e o maior valor que o y pode assumir é 600, tá? Porque se colocar 600 aqui, vai ficar 2 vezes 600, vai dar 1.200, 1.200 menos 1.200, vai cancelar. Mais do que 600 você não pode pôr, tá? Bom, então vamos lá. Então a gente, no passo 2 agora, o que a gente faz? A gente isolou o x como função de y, então a gente vai pegar a equação da área, que a gente vai otimizar, a gente vai colocar no lugar do x, a gente vai colocar a expressão dele como função de y. Olha que legal que ficou. Então a minha área ficou 1.200y menos 4y ao quadrado, tá bem? Ficou esta aqui a minha área. Onde que a gente vai procurar os nossos pontos de máximo da função área? Lembra? A gente sempre procura os pontos de máximo ou de mínimo numa função aonde? Nos extremos, tá certo? Quais são os extremos? Y igual a 0 e y igual a 600 e, se não tiver no extremo, a gente procura lá dentro do domínio. O que é procurar lá dentro do domínio? É encontrar o ponto crítico daquela função. Olha, os extremos aqui, né? Então, vamos no passo 3, né? O passo 3 é encontrar os pontos... Ô, Wanderson, aí Oi. na área, da onde que saiu esse 4y ao quadrado? Saiu do erro meu da conta. É 2. É 2, tá? Não é 4, é 2. Pera aí, deixa eu salvar aqui, porque tá ficando muito grande esse arquivo, então ele dá umas travadinhas. Um arquivo aqui, eu devia ter começado outro arquivo, ele tá com 153 páginas esse arquivo aqui. Tá só de derivado, então eu já fiz 153 páginas só de derivado para vocês. Tá? Deixa eu apagar aqui então. Ué, não quer apagar? Apagou. Então eu tenho... vou ter que depois colocar outra... Então vai ficar 2y ao quadrado, tá? Obrigado pela observação. Bom, então passo 3, o que eu faço? Eu faço a substituição... Ah, não, desculpa, passo 3 já fiz substituição. Então vamos procurar os pontos de máximo.
Aonde que a gente procura os pontos de máximo? Então, a gente procura na fronteira. Onde que é a fronteira? É y igual a zero. Bom, se você colocar y igual a zero aqui, só fazer a conta, né? No lugar do y é zero. Então, vai ficar 1.200 vezes zero, menos 2 vezes zero ao quadrado, então vai dar zero. É mais ou menos o que você espera mesmo, tá? Porque o problema, ele tem interpretação aí que você consegue identificar. Se você colocar, por exemplo, o y igual a zero, como é que ficaria a sua cerca? Ela não teria largura, né? Se você tem uma cerca que não tem largura ou não tem o lado x, né, comprimento, qual que vai ser a área? A área vai ser nula, tá? Então, se o y for zero ou o y for 600, que é os limites que a gente tem, né, a área vai ser zero também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar aonde? Os pontos críticos. Vai ter um só, nesse caso aí. Quais são os pontos críticos da função? A gente faz o quê? Deriva a função em função da variável y, porque ela depende de y. Aí você fala, professor, dá algum problema derivar em função de y? De jeito nenhum, tá? Você olha a sua função, ela depende de qual variável? Nesse caso, não está dependendo da variável y. Então, quando você for encontrar o ponto crítico aí, você vai encontrar o ponto crítico, você vai ter que derivar a sua função em relação à variável que ela depende, tá? Você pode dar o nome que você quiser para a variável, poderia ter dado y, z, k, o nome que você quiser. Então, você olha para a função, que é esta aqui, e vê de qual variável que ela depende. Ela depende só de uma, só de y. Então, para você encontrar o ponto crítico, você tem que derivar a função em relação à variável que ela depende. Se você chamou ela de y, você deriva ela em relação a y. Bom, derivando essa função em relação a y, vai dar o quê? A derivada de y vezes 1.200 vai dar 1.200, menos a derivada de y quadrado vem um 2 na frente, então vai dar menos 4y, tá? Menos 4y aí para poder fazer o cálculo. Sumiu aqui a minha escrita da caneta. Muito provavelmente ela está sumindo porque tá pesado mesmo o arquivo, tá? Então vai dar o quê? Vai dar 4y. Bom, então o que a gente faz agora? A gente quer encontrar os pontos críticos. A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar este fator aqui e vai igualar a zero, né? Então, 1.200 menos 4y igual a zero. Passo 1.200 para lá. Então, ficar 1.200. Então, o y vai ficar 1.200 dividido por menos 4. Ou seja, a y vai dar 300. Tá bem? Bom, vamos verificar se esse ponto realmente é um ponto de máximo da minha função. Então, para verificar que é máximo, o que a gente faz? A gente deriva mais uma vez a expressão da área. Então, vem aqui e derivo 1.200 menos 4y. Então, a derivada de 1.200 dá zero. A derivada de y vai dar 1. Então, vai ficar menos 4. Ó, aqui vai dar menos 4. Menos 4 é o quê? Menor do que zero. Qual a concavidade da função? Boquinha para baixo. Então, o ponto de fato é um ponto de máximo. Tá? Então, se você esquecer o que corresponde, se for negativo, se é máximo ou mínimo, o que você faz? Só olhar a concavidade da função. Como ele está com a boquinha para baixo, o ponto de fato é um ponto de máximo. Tá? Então, quais as dimensões da minha cerca? A cerca terá as dimensões. Como é que vai ser? O y é 300, né? 300. Quanto que vai valer o meu x? O meu x, a soma total não tem que dar 1.200? Se quiser, joga na fórmula, né? A fórmula é x igual a 1.200 menos 2y. Jogando um y aqui, vai ficar o quê? 1.200
menos 600, que é 600. Ou você poderia olhar aqui para o desenho, então teria 300, 300, para dar 1.200, só tem esse lado para pôr, teria que ser 600, tá? Então, a minha cerca tem este formato aqui. Só um detalhe, qual a área que ela encerra aí, né? Então, a área da cerca vai ser quanto? Vai ser 600 vezes 300, né? Porque é a área da base vezes a altura, 600 vezes 300, que vai dar 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. São 180 mil metros quadrados. Obrigado. Vamos lá, agora vamos fazer um outro exemplo um pouquinho diferente agora, no qual a gente vai trabalhar com figuras agora tridimensionais. Uma lata cilíndrica é feita de metal para receber 1 litro de óleo. Encontre as dimensões que minimizarão o custo para produzir a lata. Só um detalhe, né? Eu não sei se vocês sabem, né? Pelo menos antigamente, quando era feita realmente lata de óleo, hoje em dia não é muito lata de óleo, não. E hoje em dia também os produtos eles não são necessariamente feitos para otimizar o material, e sim para ficar mais exposto na prateleira, ficar mais bonito, mais chamativo, etc, etc, etc. Mas antigamente se fazia a lata, era realmente um cilindro, tá? E como é que eles faziam? Eles construíam um paralelepípedo, ou um prisma retangular reto, que é um paralelepípedo, né? Que é assim, né? Um paralelepípedo. E aí colocavam numa máquina e transformava esse paralelepípedo aí num cilindro, tá? Então, eles aumentavam o volume que cabia dentro da lata, só mudando o formato da lata, tá? Sem fazer nada. Ele construía o paralelepípedo, enfiava na máquina e isso aqui virava esse cilindro aqui, tá? Então era feito assim. Neste exemplo aqui, a gente já sabe que é um cilindro a nossa lata, tá certo? Provar que a figura tridimensional entre cilindro e paralelepípedo, que o cilindro dá um volume maior, por mesma área de construção da superfície externa, é muito mais difícil, tá? Você perceba que no problema anterior, nos dois problemas anteriores, eu dei o formato que era da figura geométrica. Eu disse que a cerca era retangular nos dois casos anteriores. E aqui eu estou dizendo também que a lata é cilíndrica. Se eu fosse provar que a melhor estrutura é uma lata cilíndrica, ao invés de uma lata no formato paralelepípedo, aí a teoria é outra. Vocês não têm ferramental para fazer isso. Isso aí é chamado cálculo de variação. É uma matéria assim que nem faz parte do currículo de vocês, tá? É uma matéria bem mais avançada. Mas aqui eu já estou dando qual é o formato da lata. Estou dizendo que a lata é cilíndrica, tá bem? Então, ó, uma lata cilíndrica é feita de metal. Para receber 1 litro de óleo, encontre as dimensões que minimizarão o custo para produzir a lata. Então, o que a gente quer no problema? A gente quer encontrar as dimensões que minimizam o custo. O custo, ele está imaginando que é para eu construir a superfície externa da lata, tá certo? Qual é a superfície externa da lata? Com uma lata minha cilíndrica, a superfície externa dela é formada pelo quê? Ela é formada pelas duas tampas, a de cima e a de baixo. Tanto a tampa de cima quanto a tampa de baixo, ele é um círculo. E essa altura aqui, tá bem? Essa altura, tá? E aqui é o raio do meu círculo aí do cilindro, tá bem? Então, o que você quer minimizar? Você quer encontrar o formato do seu cilindro que transforme a área externa numa área mínima, tá certo? E qual o vínculo que você tem? Ou seja, qual a restrição que tem no problema? Lê de novo para você ver. Olha,
A lata cilíndrica é feita de metal para receber, olha aqui a restrição, 1 litro de óleo. Esta é a restrição do meu problema. E litro é medida de quê? Litro é medida de volume, tá certo? O litro é medida de volume. Aí a gente vai ter que escolher se a gente vai colocar o nosso problema em centímetros, que eu acho mais adequado, ou em metros, e aí não faz muito sentido, tá? Mas o litro, ele é medida de volume. Então, eu quero fazer uma lata cilíndrica, feita de metal. A gente já sabe que a restrição do problema é que a lata vai ter que ter 1 litro ou 1000 centímetros cúbicos, tá certo? Que eu vou usar isso aqui, essa aqui é a restrição. E o que eu vou ter que otimizar? Otimizar vai ser encontrar o mínimo da função área. Você fala, professor, qual área? A área externa que você constrói a sua lata cilíndrica, tá? Porque a sua lata cilíndrica ela é formada, a parte externa dela é formada por uma superfície de dimensão 2. É uma área mesmo, né? Então, quando você tem uma superfície de dimensão 2, no caso você está cobrindo um sólido de dimensão 3, né? A parte externa que cobre o sólido, ele é chamado de superfície. E a superfície sempre tem 2 dimensões, ela não tem profundidade, ela só tem largura e comprimento, tá? Ela não tem profundidade. A superfície de uma esfera é a casquinha esférica. Então, o que a gente tem aqui? Então, vamos lá, usando o que a gente sabe de geometria, tá bem? Então, vamos lá construir primeiro a função volume. Como é que é a função volume num cilindro? O volume vai ser o quê? É a área da base vezes a altura, tá? Então, o volume aqui nesse caso é qual a base do meu problema? A base é um círculo, correto? Então, a área da base vai ser a área do círculo. Qual que é a área do círculo? A área do círculo é π r ao quadrado vezes a altura. Então, este aqui é o meu volume. Este volume aqui é a restrição do meu problema, tá certo? Que é 1 litro. Então, o que eu escrevo aqui na restrição do meu problema? Eu pego a função volume e trago aqui. Ou seja, eu sei que π r ao quadrado vezes h vai ter que ser igual a quanto? A 1000. Tá? Então, esta vai ser o meu vínculo ou a minha restrição do problema. Vou construir a minha lata tendo 1 litro, ou seja, 1000 centímetros cúbicos. E 1000 centímetros cúbicos é π r ao quadrado vezes h igual a 1000. Agora a gente vai construir a função área, a área externa, né? A área que cobre a superfície. O cilindro, como é que é a área do cilindro, hein? Como é que a gente constrói a área do meu cilindro? O meu cilindro, ele vai ter a área dos 2 círculos aqui, tá certo? Qual que é a área do círculo de baixo? A área do círculo de baixo é π r ao quadrado. Qual é a área do círculo de cima? A área do círculo de cima também é π r ao quadrado, porque é igual ao que está embaixo. E a área dessa superfície que cobre o meu cilindro? Como é que a gente faz para encontrar essa área que cobre o meu cilindro? Para encontrar essa área, o que a gente faz? Né? Então, a gente tem um cilindro. Isso aqui é um problema de geometria, né? Não é nada de cálculo, não tem nada de cálculo aqui, é geometria. Tá? Então, ó, a gente já sabe que a tampa de cima é πr ao quadrado, a tampa de baixo é πr ao quadrado. E para a gente encontrar a área que cobre a lateral do seu cilindro, o que você faz? Você vem com a tesoura aqui, ó, vem, corta. E aí, quando você abre o seu cilindro, a gente chama de planificar o cilindro, ele vai ficar um retângulo.
E quais as dimensões desse retângulo? Esse tamanho aqui corresponde à altura mesmo, que é a altura do cilindro. E esse tamanho aqui, ou seja, o comprimento do seu retângulo, o que ele vai ser? Ele vai ser exatamente igual ao perímetro do círculo, porque quando você fecha o retângulo, você tem que gerar o círculo aqui, tá? Então, se esse círculo tem raio R, esse tamanho aqui vai ser o perímetro do círculo. Qual que é o perímetro do círculo? A fórmula é 2πr, tá? Então, a área lateral do cilindro, então a área lateral vai ficar igual o quê? A H vezes 2πr, então vai ficar 2πrh, tá? Essa é a área lateral. Bom, então vamos somar tudo aí, né? Então, a área total, que é a função que eu quero otimizar, ó, que é a função a ser otimizada, né? Ela vai ser o quê? Eu vou denotar, eu chamar de AT. Vai ser a área lateral mais 2 vezes a área do círculo. Que vai dar o quê? Então, a área total vai ficar 2πrh mais 2πr ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a função a ser otimizada. Então, a gente vai resumir aqui, né? Então, ó, a restrição é πr ao quadrado h igual a 1000. E a função a ser otimizada, ela vai ser a função a, que eu chamei a de t, 2πrh mais 2πr ao quadrado, tá? Então, esse é o problema que eu tenho. Otimizar esta função sujeito a esta restrição ou a este vínculo. Bom, quais são os passos que a gente segue aí para a gente conseguir resolver o problema? Os passos que a gente segue é exatamente igual ao anterior. A gente vai fazer o quê? A gente vai na restrição do problema e da restrição do problema a gente vai isolar uma variável, tá? Então, no passo 1, eu vou na restrição. Restrição e isolamos uma variável. Qual variável a gente isola? Olha, se você bater o olho aqui na restrição, você pode ver que a mais fácil da gente isolar é o h. Por quê? Para isolar o h, basta eu passar o π e o r ao quadrado dividindo. Se eu quisesse isolar o r, vai aparecer raiz aqui, né? Eu passaria o h dividindo, o π dividindo, e teria que tirar a raiz, tá? Você fala, professor, vai dar um mais ou menos raiz? Não, porque raio é uma quantidade positiva, então vai dar só raiz positiva. Mas quando não precisa tirar raiz, não tira raiz. Se tiver uma das variáveis que for linear, você já isola essa variável. Então, eu vou escolher isolar o h como função de r ao quadrado. Então, isolamos uma variável. Então, neste exemplo, neste caso, isolamos a variável linear, ou seja, o h, tá bom? Então, eu sei que πr ao quadrado h é igual a 1000. Então, eu sei que h vai ficar igual a 1000 πr ao quadrado. Legal. Tá? Aí, o que eu faço? Eu venho aqui e faço a substituição na minha equação. Então, no passo 2, eu substituo, né? Substituo h pela expressão dela, né? Na função AT. Então, AT vai ficar quem? Vai ficar igual a 2πr
R, no lugar do H eu ponho 1000, sobre π R ao quadrado, mais 2π R ao quadrado. Aqui dá para a gente fazer simplificações, né? Ó, dá para cortar esse π com esse π. Aqui tem R ao quadrado, eu corto 1 com esse R. Então, a área total vai ficar 2 vezes 1000, vai dar 2000, dividido por R, mais 2π R ao quadrado. Antes de eu continuar o cálculo, tá? Vamos olhar para essa expressão aqui. Olhando para esta expressão, qual é a variação de R aqui no meu problema? Perceba aqui que este caso é diferente do anterior, porque no anterior a gente tinha restrição de comprimento, tá? Na restrição de comprimento, eu realmente estou limitado para construir a figura. Aqui eu tenho restrição do volume. Então perceba, ó, você consegue fazer uma lata de comprimento do tamanho que você quiser, porque não tem restrição de área. Você pode fazer uma lata do comprimento que você quiser. Pensa numa lata que tem uma área bem fininha, tá? Pensa aí numa cabecinha de alfinete. Que comprimento que teria que ter a sua lata para dar volume 1? Ela teria que ser muito grande. Então perceba que este problema aqui, ele não fornece para a gente fronteira. A única que eu consigo seria o R igual a zero, mas se eu colocar R igual a zero aqui, o H já daria infinito, tá? Se você fizesse uma lata com raio zero, o tamanho do comprimento da lata para dar volume 1 teria que ser infinito. Então perceba que a natureza do problema é distinto da anterior. Quando você coloca restrição sobre o volume, você não coloca restrição sobre a área, você pode ter uma lata de comprimento infinito e raio pequenininho, né? Raio praticamente nulo, tá? Só que aqui a gente não quer a maior área, a gente quer a menor área. Então esse que é o bom. A gente quer a figura que tem um volume de 1, mas a gente não quer a maior área, a gente quer a menor área. Então, neste caso, a gente não vai procurar nos extremos, porque o extremo é realmente infinito. O ponto que a gente vai procurar, o ponto de máximo e mínimo aqui, desculpa, o ponto de mínimo, né, que a gente quer procurar, ele vai estar onde? Ele vai estar, será um ponto crítico, ele vai estar dentro da região. Tá? Então, às vezes, existem situações que a própria física do problema não permite que a gente tenha restrições na fronteira, ou seja, ele não tem começo nem fim para fazer a nossa estrutura. Tá? Bom, então no passo 3, a gente vai encontrar o ponto crítico. Vai ter um só. Tá bem? Então o que a gente faz? A gente deriva a função em relação à variável r, né? E vai igualar a zero. Qual a derivada disso aqui em relação a r? Só lembrando que para melhor forma para a gente derivar, a gente escreve ela assim, ó. 200. O r está embaixo, a gente passa para cima, então vai ficar r elevado a menos 1, tá? A melhor forma de derivar é colocar ele usando as potências. Se for embaixo, a gente passa para cima e coloca a potência negativa, mais 2πr ao quadrado, tá? Então, a derivada desta função vai ficar o quê? Só olhar para ela em relação a r. Ó, vai ficar 2000 vezes a derivada de r elevado a menos 1 vai ficar menos r elevado a menos 1, tiro 1 de novo, vai ficar r elevado a menos 2, mais 2π vezes a derivada de r ao quadrado. A derivada de r ao quadrado vai ficar 2r, né? E tiro 1 aqui. Então, vai ficar 2r. Então, a derivada, né, juntando a expressão, vai ficar menos 2000 r elevado a menos 2, mais 4π vezes r.
A gente faz o que agora? A gente iguala isso a zero para poder resolver, tá? Então, o ponto crítico será obtido de que jeito? Quando derivada aqui, né? Em relação a r igual a zero. Ou seja, menos 2000 r elevado a menos 2 mais 4πr vai ser igual a zero, tá? Eu quero isolar a variável r aqui. Como é que eu resolvo essa equação com a variável r aqui? Fala, professor, você colocou a potência r elevado a menos 2 e aqui r. Olha, hora que a gente vai resolver a equação, a gente volta com o sinal positivo. Então, como é que eu faço para o sinal ficar positivo do r aqui? Eu passo ele para baixo, né? Então, ele vai ficar escrito assim, menos 200 sobre r ao quadrado, igual eu passo menos 4π para lá, né? Menos 4πr, tá? Negativo, negativo vai ficar positivo dos dois lados. Eu tenho um r ao quadrado aqui, eu vou passar o r multiplicando. Então, vai ficar assim a expressão, né? Vai ficar 4πr ao cubo, passei o r vezes r ao quadrado vezes r, vai dar r ao cubo, igual a 2000. Estou quase acabando, tá? O exercício ainda, né? Então, vai ficar o quê? Vai ficar, eu passo 4 dividindo, π dividindo, então vai ficar r ao cubo igual a 2000 dividido por 4π. Ou seja, r ao cubo é igual ao quê? 2000 por 4 dá 500. Π não tem que fazer, eu tenho que deixar ali embaixo mesmo, ou seja, o r vai ficar igual a raiz cúbica de 500π. Tá? Vai dar raiz cúbica de 500π. Esse é o valor do raio. Quanto é o valor de h? Tá? Olha, eu não tenho calculadora, não sei nem aproximadamente quantos centímetros dá esse número aqui, tá? Então, mas vai ficar, o raio vai ficar raiz cúbica 500π centímetros, tá? Tem que pôr a unidade de medida aí, esqueci de colocar a unidade de medida, centímetros, tá? Aí eu vou encontrar o valor de h, mas antes, vamos verificar realmente se esse ponto aí é um ponto de mínimo mesmo, tá? Então, para verificar se é mínimo, o que a gente faz? A gente deriva de novo a expressão, né? Então, vou pegar a derivada segunda da função. Então, a derivada segunda é chegar nessa expressão aqui, ó, e derivar ela mais uma vez. Então, a derivada dela vai dar o quê? Esse menos 2 vem na frente, então vai ficar menos 2 vezes menos 2000 vai dar mais 4000 r elevado a menos 3, então vai ficar 4000 r ao cubo, mais a derivada do r aqui, ela vai dar 1, né? Então vai ficar mais 4π. O que a gente faz? A gente vai pegar este ponto e substituir aqui. Mas antes da gente fazer qualquer cálculo, a gente precisa fazer isso? Não. Por que não precisa fazer? O que a gente precisa verificar para ver que é ponto mínimo? A gente precisa só saber do sinal da derivada segunda, tá? Aqui não é t ao quadrado, é r ao quadrado. A gente precisa saber só o sinal da derivada segunda. Quando o sinal da derivada segunda é positivo, o ponto é de mínimo, que a boca é assim, né? Ó. E quando o sinal da derivada segunda é negativo, é ponto de máximo, que a boca é para baixo. Perceba aqui o seguinte, olha, 4π r ao cubo, todos esses fatores são positivos. O 4000, o r também é positivo, então essa quantidade toda é positiva, mais 4π também é positiva. Então, com certeza absoluta, essa quantidade é maior do que zero, tá? Então, você nem precisa fazer a substituição do r, é só olhar para a expressão e olhar para o sinal do r. Como o r é uma quantidade, é um raio, é uma quantidade positiva, então isso tudo aqui é positivo. Então, o ponto de fato é um ponto de
mínimo. Então, R igual a raiz cúbica de 500π é mínimo. Tá? É um mínimo o quê? É um mínimo local do problema. Mais do que isso, ele é um mínimo global para esse problema. E qual o valor de H, hein? Então a gente já achou o raio. Qual o valor de H? O H, só para lembrar, ele é... Como é que é o H mesmo? É 1000. Então, para encontrar H, né? Então, para encontrar H é igual a 1000 dividido por π r ao quadrado. O que que a gente faz? A gente vem no lugar do R e substitui quem é o R. Aqui eu vou ter que fazer a conta, que vai dar raiz cúbica de 500π elevado ao quadrado. Tá? Quer deixar desse jeito? Pode. Mas se você quiser operar mais um pouco, não tiver com preguiça, dá para fazer conta aqui, dá para fazer uma simplificação aqui no nosso problema. Tá bem? Mas eu vou deixar do jeito que está aqui. Tá? Isso aqui também é número, também é filho de Deus. Então, o H é este valor aqui. Quem tem calculadora pode encontrar depois o valor. Eu não tenho, pode achar o valor aproximado dessa quantidade. Então, a melhor figura que a gente vai ter para formar uma lata de área de volume igual a 1 é raio igual a raiz cúbica de 500 dividido por π e a altura igual a 1000 dividido por π vezes raiz cúbica de 500π, isso tudo elevado ao quadrado, tá? Isso em centímetros. Alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos fazer o próximo aí então. Olha, esse próximo exemplo é um exemplo um pouquinho diferente, tá? Dos anteriores, porque os anteriores envolveram problemas que eram problemas físicos, né? A gente pode chamar isso de problema físico, que é um problema que a gente tem, de fato, uma interpretação física para o problema. Esse problema é um problema um pouquinho mais teórico, tá? Ele fala o seguinte, olha, encontre o ponto da parábola y² igual a 2x mais próximo do ponto 1, 4. Aqui está correto sim, tá? Está correto mesmo. Como é que é o formato desta parábola? Vocês estão acostumados a esta parábola aqui, ó, y igual a x², né? Essa é a parábola, é assim, ó. Essa é a parábola y igual a x². Mas também existe a parábola x igual a y², ou y² igual a x, que é a mesma coisa, tá? Como é que é o gráfico da parábola y² igual a x? Essa é assim, ó. A parábola é desse formato aqui, tá? Então, esta é a parábola y² igual a x. Na verdade, a boca, né, da concavidade, ela vai apontar para a variável que não está ao quadrado, ó. Y igual a x². Para onde que a sua concavidade está apontando? Está apontando para o lado de y, ó. A variável que não está ao quadrado. Y² igual a x. Para onde que a concavidade sua está apontando? Está apontando para o lado de x, que é a variável que não está ao quadrado, tá? Então, este é o gráfico de y² igual a x. No caso aí, y² igual a 2x, o gráfico é muito parecido com isso aqui, não muda quase nada, tá? O formato continua sendo esse aí. Bom, então vamos lá. Como é que a gente vai resolver o nosso problema aí para poder encontrar o ponto mais próximo da parábola em relação ao ponto 1, 4. Tá? Estou salvando aqui para não perder. Bom, então vamos lá. Olha, eu tenho a parábola y igual a... Então vamos colocar, né? Encontrar o ponto 1, 4 aí. Então eu tenho o ponto 1, 4. Vamos fazer o desenhinho aí, né? Ponto 1, 4. X igual a 1, y igual a 4. Esse ponto aqui, ele não pertence à parábola. Como é que eu sei que ele não pertence à parábola? Para este ponto pertencer à parábola, ele teria que satisfazer a equação da parábola. Ou seja, quando eu substituísse x igual a 1
e colocasse y igual a 4 aqui, essa identidade tinha que ser verdadeira, mas ela não é, né? Se você colocar x igual a 1, aqui vai ficar 2 vezes 1, y² dá 16. 16 não é igual a 2, então o ponto 1 e 4 não pertence à sua parábola. Na verdade, ele está acima da parábola, tá? Então, eu quero encontrar um ponto aqui na parábola que esteja a menor distância desse ponto 1 e 4. Muito provavelmente vai ser este ponto aqui, ó, que faz um ângulo, o ponto que está a menor distância de uma curva de um determinado ponto é a reta que faz um ângulo de 90 graus com a curva em determinado ponto. Então, vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Aqui está fazendo mais ou menos um ângulo de 90 graus. Então, o ponto vai ser esse aqui, ó. Tá? Mais ou menos, só para a gente identificar aí a figura. Então, se você tiver um ponto e quiser encontrar a menor distância deste ponto até a curva, a menor distância deste ponto até a curva vai ser a reta que sai do ponto e corta a curva fazendo um ângulo de 90 graus com a reta tangente no ponto. Tá certo? Então, é essa curva aí que a gente tem. Bom, um ponto sobre essa curva, ele tem quais coordenadas? Ele tem coordenada y² e x, tá? Então, um ponto qualquer aqui, ele tem coordenada y² e x. Tá? Aqui é x, aqui é y², então é x, e aqui... Não, desculpe. É 2x igual a y², né? Então, a coordenada dele não é x igual a y². É 2x igual a y². Y² igual a 2x. Então, essa é a coordenada que a gente tem. Tá? Então, 2x igual a y². É isso que a gente tem na nossa parábola. Tá bem? Bom, então vamos lá. Então, qual é a função que eu quero otimizar? Eu não quero encontrar o ponto da parábola mais próximo do ponto 1, 4. O que eu faço? Eu encontro a distância entre o ponto 1, 4 até a parábola. E faço o quê? Aí eu encontro desta função distância, eu encontro o ponto que otimiza a distância, ou seja, que dá a menor distância para mim. Então, a função que eu quero otimizar é a função distância, não é? Então, primeiro a gente tem que construir a função distância, que é a função que a gente quer encontrar o nosso ponto ótimo aí. Então, a função a ser otimizada, no caso minimizada, né? Minimizada é a função distância. Qual função distância? Entre o ponto 1, 4 até a parábola. É isso que eu quero achar, tá? Bom, então a gente vai construir a função distância. Ó, função distância. Como é que a gente acha a distância entre dois pontos no plano? Tá? Só para lembrar, né? Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Se eu tiver dois pontos no plano, imagine que eu tenho esse ponto aqui, ó. x1, y1, x2, y2. Como é que a gente acha a distância entre o ponto x1, y1 e x2, y2? É essa reta aqui que é a distância. Então, a distância, se vocês lembrarem, ó, aqui forma uma figurinha, é um triângulo, né? Ó. Esse lado é y2 menos y1.
esse lado é x2 menos x1. Então, o que a gente tem aí? A gente tem um triângulo retângulo, a gente usa Pitágoras. Então, a distância ao quadrado é igual a y ao quadrado, y1 menos y2 ao quadrado, mais x2 menos x1 ao quadrado. y2 menos y1 ao quadrado, mais x2 menos x1 elevado ao quadrado. Então, a função distância, a gente tira a raiz quadrada disso tudo aí. Então, para a gente achar a distância entre dois pontos no plano, o que a gente faz? A gente pega as coordenadas do ponto e subtrai. Então, eu vou pegar a coordenada x de um menos a coordenada x do outro, a coordenada y de um menos a coordenada y do outro. Tá? Então, a gente vai fazer aqui, a gente vai criar a função distância. Tá? Então, a distância entre um ponto genérico e o ponto 1, 4 vai ser essa função aqui, ó. Vai ser y menos 4 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado. Tá? Então, essa é a função distância entre o ponto 1, 4 até um ponto genérico xy, tá? Isso aqui dá a distância de qualquer ponto sobre o plano ponto genérico. Só que eu não quero um ponto genérico, eu dei uma restrição. Você fala, professor, cadê a restrição do problema? A restrição do problema é que os pontos que a gente vai procurar estão sobre a parábola. Então, esta é a restrição do problema. Esta fórmula aqui, ela está dando a distância do ponto 1, 4 a qualquer ponto aqui, ó. Isso aqui é um ponto xy genérico. Então, qual é a função distância que a gente tem entre o ponto 1, 4 até um ponto genérico xy? É esta expressão aqui, tá bem? É esta aqui. Aí você fala, professor, aonde que você está usando a parábola? A parábola vai ser a restrição. Então, para a gente construir a nossa função que a gente quer otimizar, a gente faz o quê? Como a gente fez nos casos anteriores. A gente cria uma função genérica envolvendo as variáveis todas do problema. No caso, as variáveis aqui são as coordenadas x e y. Depois, a gente usa a restrição. No caso, a minha restrição é quem? A restrição é a parábola y² igual a 2x. Tá certo? E a minha função a ser otimizada vai ser a função d igual a raiz de y menos 4 ao quadrado, x menos 1 ao quadrado. Essa é a função. Então, tendo a restrição e tendo a função para ser otimizada, moleza, a gente faz o quê? Segue os passos lá. Ó. O passo 1 quer fazer o quê? Eu venho na restrição, isolo uma variável para eu substituir na outra equação. Sempre, 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 a gente vai escolher isolar a variável que está de modo linear sempre que possível. Então, da minha restrição, eu vou... Então, vamos isolar x como função de y. Da restrição. Então, você vem aqui na restrição, escreve x. A gente sabe que 2x é igual a y², ou seja, x é igual a y² sobre 2. Aí eu faço o quê? Eu venho, então passo 2, eu vou na equação distância. Então, vamos na equação distância e substituímos x como
função de y, tá? Bom, fazendo essa substituição, o que que a gente tem? Então vai ficar o quê, né? Vai ficar d igual a raiz quadrada de y menos 4 ao quadrado mais x menos 1 ao quadrado. Olha, no lugar do x, a gente já pode fazer a substituição. Então, o x é quem? O x é y quadrado sobre 2. Então, vai ficar y quadrado sobre 2 menos 1, isso tudo elevado ao quadrado, tá? Então, perceba que eu tenho uma função distância que depende apenas de uma variável, no caso, a variável é y, tá? Só depende de y. Um detalhe, eu quero otimizar esta função aqui. Um detalhe bastante importante é o seguinte: quando você tem uma função que você quer otimizar e ela tem uma raiz nesse caso aqui, o que a gente vai fazer para poder resolver essa equação? Para encontrar os pontos críticos da função. O que a gente teria que fazer para encontrar os pontos críticos da função? A gente teria que derivar essa função e igualar a zero, tá? Aí você fala, professor, eu não vou procurar os pontos críticos na fronteira? A resposta é não. Por que na fronteira não? Perceba o seguinte, o y aqui é ilimitado. Você pode pegar o y tamanho que você quiser, não tem restrição. Por quê? Porque a parábola ela vai embora, né? Ela vai até o infinito. Então não tem limite como tinha no primeiro problema. O único que teve limite foi o primeiro problema, né? O primeiro e o segundo problema, que eram problemas físicos. Em geral, quando você tem um problema que não é físico, que é um problema teórico, como esse caso aqui, em geral a gente não encontra limite para as fronteiras, não tem fronteira. Então o valor de x de y que você pode pegar aqui é infinito. Então a gente vai só procurar o ponto crítico mesmo, tá? Só o ponto crítico. Bom, então, para procurar o ponto crítico da função distância, o que a gente faz? A gente deriva a função distância igual a zero. Mas um detalhe importante é o seguinte: está vendo que tem uma raiz aqui? Eu posso, ao invés de encontrar a derivada da função distância, eu posso esquecer essa raiz aqui. Ou definir uma outra função como sendo o quadrado da distância. Porque a função o número que minimiza a função distância, ele também minimiza o quadrado da função distância, ele minimiza o cubo da função distância e assim sucessivamente. Então, se você tem uma função crescente, que é o caso, e você quer encontrar o minimizador dessa função aí, o que você faz? Se você tiver a raiz, você pode esquecer a raiz. Então, encontrar o mínimo da função d é a mesma coisa que encontrar o mínimo da função dzona, tá? A função dzona vai ser essa função jogando fora a raiz. Então, sempre que você tiver a raiz, você pode jogar a raiz fora, principalmente quando você está trabalhando com distância, sempre vai aparecer, para você não ter o trabalho de trabalhar com a raiz. Por quê? Se eu utilizar a raiz aqui, obrigatoriamente eu vou ter que aplicar a regra da cadeia, porque eu tenho uma função dentro de outra, tá? Agora, se eu elimino a raiz, já vai ficar mais fácil, eu vou ter um polinômio aqui. Inclusive, se você quiser, você pode abrir esse polinômio aqui, vai ficar o quê? Ó? Y ao quadrado, né? O quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar menos 8y mais 16. Aqui vai ficar y à quarta dividido por 4, tá? Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, então vai ficar y ao quadrado, né? 2 vezes y ao quadrado vezes menos 1 vai dar y ao quadrado, mais 1.
Então, agora, derivando, né? Então, derivando para encontrar o ponto crítico. Para encontrar o ponto crítico. Quanto vai dar essa derivada? Então, vai ficar d dy, né? O dzão, dy. Vai ficar o quê? Dá para eu juntar, inclusive dá para cancelar, né, esse y quadrado com esse y quadrado aqui, olha que beleza. Então vai ficar o quê? Vai derivada de 8y vai ficar menos 8. A derivada de 16 vai dar 0, então não, nem coloco. O 4 vem na frente, então vai ficar 4y ao cubo dividido por 4, então vai ficar mais y ao cubo, mais a derivada de 1, que vai dar 0. Então, a derivada do d grande deu menos 8 mais y ao cubo. Olha como é que ficou simplesinho. Se você estivesse trabalhando com esta raiz, ia ficar grande, hein? Ia dar bastante trabalho para fazer o cálculo. Agora a gente faz o quê? Igual a 0, então vai ficar menos 8 mais y ao cubo igual a 0. Passo o 8 para lá, então y ao cubo igual a 8. Então y é raiz cúbica de 8. Quanto que é a raiz cúbica de 8? Raiz cúbica de 8 é 2. Tá? Então eu acho que y é igual a 2. Quanto que vai valer o x? Agora a gente faz o quê? A gente substitui na restrição. Como eu sei que y é igual a 2, né? Então, para encontrar x, fazemos... a gente sabe que y quadrado é igual a 2x, né? Ou seja, x é igual a y quadrado sobre 2. Então, x vai ficar 2 ao quadrado dividido por 2. X vai dar 2 também. Então, o ponto na parábola é x igual a 2, y igual a 2. Aí você fala, professor, você não verificou que esse ponto realmente era um ponto de mínimo. Bom, se você quiser verificar realmente que esse ponto é um ponto de mínimo, o que a gente faz? A gente vem mais uma vez e deriva a função aqui. Quando você derivar a função, o que você vai encontrar, né? Então, ó, para verificar que o ponto y igual a 2 fornece um mínimo, o que a gente faz? A gente vem, deriva mais uma vez a função dzão. Então, nesse caso, a derivada de d em relação a y ficou menos 8y cubo. A derivada disso aqui vem, a derivada de menos 8 é 0, então vem um 3 na frente. Então, vai ficar 3y ao quadrado. Tá bem? Com certeza absoluta, isso aqui é positivo, independente do y. Inclusive, você poderia pôr y negativo aí, que isso aqui ainda seria positivo, tá? Porque qualquer número elevado ao quadrado vai dar um número positivo, exceto o zero, né? O zero vai dar zero. Mas tirando o zero, todos os outros números vão ficar positivos. Então, o ponto, a boca é para cima, né? Então, é mínimo, tá? Então, a gente verificou de fato que é um ponto de mínimo. Mas se você não quisesse ter feito a derivação aqui, olha para você ver qual função d que você tem. A função d que você tem é o quê? É y à quarta sobre 4, menos 8y, mais 17. Essa é a função d que você tem. Essa função d é uma parábola com potência par. E com o sinal, essa função não é uma parábola. Essa é uma função, é um polinômio de grau 4 com a potência par. Tá? E o grau dessa potência par, ela o grau não, e o sinal ela é positivo. Então, quando você deriva duas vezes essa expressão, esta vai embora também, que tem grau 1, então só vai sobrar isso aqui. Então, quem manda no sinal da derivada segunda vai ser esse termo aqui. Então, fica claro da gente ver que esse termo aqui, ele vai dar para a gente uma concavidade positiva.
tá? Bom, vamos fazer um próximo exemplo aí. Também um exemplo teórico, que é o seguinte, ó. Encontre a área do maior retângulo que pode ser escrito num semicírculo de raio R. Bom, então, o que a gente quer maximizar ou otimizar? A gente quer otimizar a área de um retângulo. E qual a restrição que a gente tem no problema? A restrição que a gente tem no problema é que esse retângulo aí, ele está dentro de um semicírculo. Como é que é um semicírculo? Um semicírculo é só um pedaço de círculo. Então vamos fazer um desenho para a gente ver se a gente consegue identificar o que a gente quer aí, ó. Então a gente tem um semicírculo, tá? Então, a gente tem um semicírculo, que é só esse pedacinho aqui. Semicírculo é metadinha de um círculo. E a gente tem o quê? A gente tem um retângulo lá dentro. Vamos pôr um retângulo em magenta? Ó, tem um retângulo em magenta. Quantos retângulos você pode ter aqui dentro? Um monte, né? Podia ser esse magenta, você poderia ter esse aqui, vamos fazer um outro aqui em cinza. Esse também é um retângulo que está inscrito dentro do círculo. Mas você quer qual? Você quer o retângulo que é inscrito dentro do círculo que dê a maior área. Você não quer um qualquer, você quer aquele de maior área. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que encontrar as incógnitas aí do nosso problema e vai ter que otimizar uma função. Então, claramente, qual função que a gente vai otimizar? A função a ser otimizada vai ser a função área, tá bem? Então vamos lá, ó, vamos lá escrever deste problema aqui o que a gente tem. Uma coisa útil para a gente fazer um círculo que está, um retângulo que está inscrito num círculo é o seguinte, vamos usar as coordenadas mesmo do círculo aí para a gente poder resolver. Então vou colocar, imaginar que o meu círculo aqui ele está centrado na origem, tá? Porque eu vou colocar equações para o meu círculo, então a equação mais simples que eu vou colocar para o meu círculo é quando ele está centrado na origem. Você poderia ter colocado ele centrado em outro ponto? Poderia ter centrado ele no ponto 1,578 π raiz de 2, mas aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Como é que é a equação do semicírculo de raio R com centro no ponto 00? Olha, a equação de um círculo com centro com centro 00 e raio R é assim, ó. Então, ó, a equação do círculo de centro 00 e raio R. Eu já deduzi para vocês, mas a equação é assim, ó. X² mais y² igual a R ao quadrado. Essa é a equação. Essa da equação de um círculo. Como é que é a equação do semicírculo? Só esse pedacinho aqui eu consigo fazer? Consegue. Do semicírculo é até legal de fazer, por quê? No semicírculo, a gente consegue encontrar uma função. Você está vendo que esse semicírculo é uma função? Eu consigo escrever y como função de x. Então, a equação do semicírculo, ela é assim, ó. Vai ser y² igual a r² menos x². Ou seja, eu posso tirar a raiz. Então, ficaria assim, né? Ó, r² menos x² mais ou menos. Porque quando você tira a raiz, fica mais ou menos. O que corresponde cada uma das partes? Ó, essa é a equação do círculo, né? O círculo é fechadinho aqui. O mais ou menos corresponde o quê? A parte de cima do seu círculo, que é o semicírculo superior, ele é y igual a raiz quadrada de r² menos x². E a parte de baixo, que é o semicírculo inferior, ele é a mesma expressão, só com o sinal negativo, tá? Que a gente obtém exatamente desta equação aqui.
Mas como eu quero só o semicírculo superior, né? Então, a equação do semicírculo superior, o que eu faço? Eu jogo fora o sinal negativo, fico apenas com o sinal positivo. Então, isso aqui vai dar o vínculo, a restrição envolvendo as variáveis x e y. Então, a restrição que eu tenho, ó, a restrição é o quê? É y igual a r ao quadrado menos x quadrado. Essa é a restrição que eu vou ter no problema, que é as variáveis y e x vão ter que morar sobre o semicírculo. E qual que é a dimensão do meu retângulo inscrito no círculo? Como é que a gente pode colocar a dimensão do meu retângulo inscrito num círculo? Ó, essa altura eu vou chamar de h, ou desculpe, de y, tá certo? E este lado aqui eu vou chamar de 2x. Você fala, professor, por que 2x e não x? Eu vou chamar de 2x porque é mais fácil, como eu estou colocando ele centrado em zero, então a distância daqui até aqui é x, tá? Essa distância é x. Então, se eu pegar esta coordenada que pertence ao semicírculo, ele vai ter coordenadas x e y, tá certo? E essa distância aqui também ele vai ser x, ó. Vai ser x. Então, estou colocando um retângulo que é simétrico, né? A melhor forma que ele pode ter é simétrico, e que tenha esses lados aqui. Então, daqui até aqui é x, daqui até aqui também é x, então esse ponto aqui tem coordenadas menos x e y. Tá bem? Então, qual é a área deste retângulo aqui? Então, a área do retângulo de lados 2x e altura y, então a área vai ser y vezes 2x. Essa é a área. Então, a função a ser otimizada, então, otimizar a função área. Quem que é a função área? A área vai ficar o quê? 2x vezes y. Tá bem? Então, é esse problema que eu vou ter que resolver. Bom, então a gente segue alguns passos que a gente seguiu mesmo, né? Então, o passo 1 do problema. Qual é o passo 1 do problema aí que a gente tem? O passo 1 do problema é isolar a variável, isolar uma variável em função das outras. Aí já está, inclusive, isolada, né? Em função das outras. Aí já está isolada. Por quê? Porque eu já dei y como função de x, tá? Então, eu já tenho que y igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x quadrado. Tá? Aí eu vou no passo 2. O que eu faço no passo 2? O passo 2 eu substituo uma das variáveis, né? No caso, eu vou substituir a variável y como função de x. Então, substituímos a variável y como função de x. Então, vai ficar a igual a 2x. No lugar do y, a gente coloca r ao quadrado menos x quadrado. Bom, e a gente faz o quê? A gente segue o padrão para poder fazer o cálculo. Então, agora no passo 3, então, a gente vamos encontrar os pontos ótimos. Olha uma coisa curiosa aqui, é o seguinte. Nos casos anteriores, nos dois casos anteriores que a gente fez, eu não exibi para vocês de onde até onde o x variava. Mas aqui dá. Por que aqui dá para eu exibir de onde até onde o x varia?
porque aqui também é o mesmo problema de restrição de comprimento que a gente tem. Porque a gente não pode ter um retângulo de comprimento infinito, tá? Dentro do círculo. O retângulo meu ele tem que respeitar de estar inscrito. Então perceba o seguinte, olha, o mínimo valor que o x pode assumir, como ele é um comprimento, é zero. Então meu x aqui varia entre zero e o máximo valor que o seu x pode assumir é x sendo igual ao raio. Se o x for igual ao raio, qual o tamanho do y? O tamanho do y vai ser zero. Então o r varia entre 0, o x varia entre 0 e r. Tá? Então aqui eu tenho que analisar as fronteiras. Mas, como aconteceu no caso anterior, tanto para x igual a 0 quanto para x igual a r, eu teria um círculo, um retângulo inscrito dentro do semicírculo de área zero. Olha, o x sendo igual a zero, o que aconteceria? O x sendo igual a zero, olha como é que seria o meu retângulo inscrito. Ele seria assim, ó. Seria só essa retinha aqui, ó. Esse seria o retângulo de lado x igual a zero. E se eu tivesse o lado x igual a r? O lado x igual a r ficaria assim, ó. Olha como é que seria o retângulo. Também dá, né? Mas qual a área dele? A área dele é nula. Então, os limites extremos aí que a gente tem fornecem os dois áreas nulas, tá? Então, encontrar os pontos ótimos, então a gente precisaria encontrar na fronteira, tá? Então, na fronteira. Só que aí não precisa, né? Então, verifique que a área será nula. E dentro da região. Dentro da região a gente faz o quê? Encontra o ponto crítico. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a função área, vou derivar em relação a x e vou igualar a zero. Aqui você fala, professor, eu tenho raiz aqui. Posso fazer a mesma coisa que no caso anterior? Aqui não. Aqui a gente vai ter que fazer a derivada mesmo, porque eu tenho x ao quadrado aqui, mas eu tenho uma variável lá de fora que não está, né? Então eu venho aqui e vou ter que derivar essa expressão aqui. Então vai ficar 2x raiz de r ao quadrado menos x quadrado. Bom, tá vendo que é um produto entre funções? Como é que a gente calcula a derivada do produto? Primeiro 2 só para fora, né? Então como é que a gente calcula a derivada do produto? Então vai ficar a derivada do primeiro. Então a derivada do primeiro é x, então vai ficar r ao quadrado menos x quadrado, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de r ao quadrado menos x quadrado, né? Então, se você está em dúvida, você vem aqui no cantinho e faz a conta, ó. Essa aqui é uma composição de função. É a função, aqui eu estou compondo a função f de x igual a x elevado a meio, com a função g de x igual a r ao quadrado menos x quadrado. Essa função que eu estou fazendo a composição, tá? Então, quando eu calculo a derivada da função fg de x, vai ficar o quê? Vai ficar o df dx avaliado em g de x vezes o dg dx. Neste caso específico, ó, o df dx é igual ao quê? O grau cai, né? Então, o expoente cai, então vai ficar meio x elevado a menos meio. E aqui a derivada do g de x vai ficar menos 2x. Porque r é constante, então vai ficar menos 2x. Então, substituindo aqui, vai ficar o quê? Vai ficar 1 meio. No lugar do g de x, a gente coloca, então, vai ficar r ao quadrado menos x quadrado elevado a menos meio, vezes menos 2x, que é a derivada do g, tá? Então, aqui vai ficar x vezes 1 meio, 1 sobre raiz quadrada de r ao quadrado menos x quadrado. Você fala, professor, de onde você tirou isso? Ó, menos meio é a mesma coisa do que
passo isso para baixo e coloco a raiz, ó. Então, esse 2 com esse 2 a gente já pode cancelar. Então, vai ficar menos x. Eu vou colocar aqui, né? Menos x. Então, deixa eu apagar aqui, vou colocar, né? Ficar menos x. Ficou assim. Tá? Bom, então vai ficar 2, né? Dá para tirar um mínimo entre este e este aqui. Então, aqui é 1, né? Então, quando este multiplicar com este aqui, vai ficar o quê? Vai ficar, a raiz vai embora, então vai ficar r ao quadrado menos x quadrado menos x quadrado, isso tudo dividido por r ao quadrado menos x quadrado. Ó, eu estou juntando as expressões. Eu estou fazendo x vezes x, vai dar x quadrado, o sinal de menos está aqui. Eu estou tirando o mínimo entre 1 e raiz de r ao quadrado menos x quadrado. Um mínimo entre 1 e raiz de r ao quadrado menos x quadrado vai dar raiz de r ao quadrado menos x quadrado. Então, basicamente, o que eu faço é multiplicar esse termo com este aqui. Como os termos são iguais, quando você faz o produto, o que vai acontecer? As raízes vão embora. Então, vai sobrar r ao quadrado menos x quadrado que está aqui. Ou seja, vai ficar 2 r ao quadrado menos 2x quadrado, embaixo r ao quadrado menos x quadrado. Tá bem? Agora, o que eu faço? Eu não quero encontrar o ponto crítico, eu igualo a zero, tá? Então, para encontrar o ponto crítico, eu venho e igualo isso aí a zero, então vai ficar r ao quadrado menos 2x quadrado. Tem um 2 aqui na frente, né? Apesar de parecer cabuloso a equação para ser resolvida, ela vai ficar simples. Porque quando você igualar a zero, o que vai acontecer? O 2 vai passar dividindo, isso que está dividindo vai passar multiplicando. Então, o que vai sobrar para você só? Vai sobrar r ao quadrado menos 2x quadrado igual a zero. Ou seja, passo o r ao quadrado para lá, então vai ficar menos 2x quadrado igual a r ao quadrado, menos r ao quadrado, né, por sinal negativo. Menos com menos vai dar mais, então x quadrado igual a r ao quadrado sobre 2, ou seja, o x vai dar raiz quadrada, né, de r ao quadrado dividido por 2, ou seja, o x vai ficar r raiz de 2 sobre 2. Tá bem? Então, o x vai dar r igual a raiz de 2 sobre 2. Qual o valor de y quando x for igual a este valor aqui? Então, ó, lembrando que y é igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x quadrado. Olha que curioso que vai dar aqui o nosso valor. R ao quadrado menos, no lugar do x quadrado, a gente coloca essa coisa cabulosa aí, ó. Fazendo a conta, vai ficar o quê? Vai dar y igual a... Ó, tirar o mínimo aí, né? Então, vai ficar r ao quadrado menos r ao quadrado. Em cima vai ficar 2, embaixo 4. Então, vai dar meio. Resolvendo aí, o que a gente vai achar? A gente vai encontrar que y é igual a raiz quadrada sobre 2, ou seja, r raiz de 2 sobre 2 também. Então, como é que vai ficar o círculo? Ele também vai ficar o círculo mais simétrico que a gente vai ter, o retângulo mais simétrico que a gente vai ter, tá? Vai ser basicamente um quadrado também, aí. Então, ele vai ter o quê? Um quadrado não, ele vai ser desculpa, vai ser um retângulo mesmo. Então, esse tamanho aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes r, esse tamanho aqui, tá?
esse tamanho aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2R. Lembrando que o tamanho total é 2x, né? Então, o x é só o tamanho daqui até aqui, né? Então, o tamanho total vai ficar 2x, então vai ficar duas vezes a quantidade. Então, vai dar raiz de 2R. Então, a área do círculo, a área do retângulo será a área, vai ficar igual a y vezes 2x, ou seja, o y é raiz de 2 sobre 2R vezes 2, raiz de 2 sobre 2R também, né? Que vai dar quanto essa conta aí? Esse 2 com esse 2 vai embora. Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, dividido por 2. R vezes R dá R ao quadrado, cancela. Então, a área vai ficar igual a R ao quadrado. Então, a área do maior retângulo que é inscrito num círculo de raio R é um retângulo que dá área igual a R ao quadrado. Olha que curioso aí no meu retângulo. Uma coisa bastante interessante aí também é o seguinte: este retângulo aqui, este ponto aqui, ó, que tem essas coordenadas aí, ele está pertencendo à bissetriz do primeiro quadrante. O ângulo, esse ângulo aqui é 45 graus. Aí. Tá? Então, basicamente, o que você está fazendo é isso aqui, ó. É 45 graus aqui, 45 graus aqui também. Então, olha que figura simétrica que você tem aí. Então, você tem o retângulo mais simétrico que você consegue inscrever dentro do círculo. Tá? Então, este é o retângulo de maior área. Eu não verifiquei que a área realmente é máxima. Então, vou deixar como exercício para vocês derivarem mais uma vez. Então, verificarem usando a regra da derivada segunda, que é essa regra que eu estou usando em todos os casos anteriores, que o ponto fornece um ponto de máximo. Tá? Moleza de fazer isso. É só pegar isso aqui, derivar mais uma vez. Ó. Vem aqui e dar mais uma derivadinha nessa expressão aqui. Vai ficar um pouco grande, mas não tem o que fazer, né? Então, você vem aqui e deriva mais uma vez. Bom, então, por hoje é só.